Meus queridos amigos, existe uma zona minúscula no corpo de um homem, do tamanho de uma moeda de 2 euros, que a medicina tradicional raramente menciona nas consultas. E quando esta zona é trabalhada corretamente, durante apenas 60 segundos por dia, pode devolver algo que muitos homens acima dos 50 anos pensavam ter perdido para sempre. Não custa um único cêntimo, não precisa de medicamentos, não precisa de receita médica. E a enorme maioria dos homens não faz a menor ideia de que esta zona existe. Vou revelar onde fica, mas antes disso, preciso que entendam algo que vai mudar completamente a forma como veem este problema, porque a explicação que receberam até hoje está provavelmente errada. E enquanto continuarem a seguir essa explicação errada, continuarão a procurar soluções no lugar errado. Partilhem nos comentários de que cidade são. Vejo homens de Lisboa, do Porto, de Braga, de Faro, do Alentejo, todos a passar por isto em silêncio, cada um a achar que está sozinho. Não estão sozinhos, de forma alguma. Como é que começo a explicar isto? Deixem-me contar-vos a história do Sr. Alberto. O Sr. Alberto tinha 66 anos, era agricultor reformado do Alentejo, um homem de trabalho, de poucas palavras, que passou a vida toda a trabalhar a terra com as mãos. Chegou à minha consulta acompanhado pela esposa. Ela é que marcou a consulta. Ele confessou-me isso logo no início, com alguma vergonha. Entrou a olhar para o chão. Disse-me em voz baixa que as coisas entre ele e a esposa já não eram as mesmas há uns 2 anos, que tentou de tudo, que foi ao médico de família, pediu análises, aguardou os resultados em ansiedade. E quando chegaram, o médico olhou para eles e disse: Senhor Alberto, os níveis estão normais, tudo bem. Tudo bem. Mas ele sabia que não estava tudo bem. O médico de família mandou descansar, reduzir o estresse. E o senhor Alberto foi para casa sem resposta, sem explicação, com a sensação de que o próprio corpo o estava a atrair, sem nenhuma razão aparente. Este é o caso mais comum que vejo. Homens com análises perfeitamente normais que continuam sem perceber o que se passa. E aqui está apontado a verdade que ninguém lhes conta. O problema, na grande maioria dos casos, não está nas hormonas, está na forma como o corpo está a comunicar consigo mesmo. Pensem assim: o organismo ainda tem tudo o que precisa para funcionar bem. O desejo existe, a biologia está intacta, as hormonas estão presentes nos valores normais. Mas há uma interferência invisível a bloquear os sinais antes de chegarem ao destino. É como ter um rádio novo, com pilhas carregadas, mas com a antena dobrada. O aparelho funciona, o sinal existe lá fora, mas a ligação não se faz. E esta interferência tem uma origem muito específica, uma origem que está a acontecer no vosso corpo, neste exato momento, enquanto estamos aqui. Todos os dias, a nossa geração passa horas sentada, no carro, em frente à televisão, na cadeira da sala depois do almoço, às vezes mais de 6, 8, 10 horas por dia sentados. E enquanto estamos assim, completamente alheios, acontece algo silencioso. Os músculos profundos da pelvis, os músculos do chão pélvico, como os médicos lhes chamam, começam a contrair-se lentamente, sem dor, sem sintoma, sem qualquer aviso. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, esses músculos deixam de saber relaxar. Literalmente, esquecem como se soltam. Tornam-se um bloqueio permanente, um nó apertado, que impede os sinais nervosos de chegarem com clareza e o sangue de circular com a pressão necessária. E aqui está o que perturba. Este processo não começou na semana passada. Há décadas que está a acontecer, em silêncio, dia após dia, estão a perceber? Mas há ainda outro fator que agrava tudo. Depois dos 50 anos, uma substância essencial chamada óxido nítrico começa a diminuir naturalmente no organismo.
Esta substância é a chave que abre os vasos sanguíneos. É como a torneira que controla a passagem da água. Sem óxido nítrico, em quantidade suficiente, as pequenas artérias que alimentam a região íntima não conseguem dilatar-se como deveriam. Imaginem os canos de água da vossa casa. Quando a pressão desce, a água chega fraca, chega tarde, chega mal. É exatamente o mesmo mecanismo nas artérias pélvicas e, ao mesmo tempo, os nervos responsáveis por transmitir os sinais de excitação ficam mais lentos, não param, mas demoram mais a disparar. E quando disparam, o sinal chega mais fraco, mais confuso. Agora somem tudo isto: músculos contraídos a comprimir nervos, vasos que não se abrem bem, circulação lenta, sinais nervosos fracos, e ainda existe um fator que amplifica tudo de forma exponencial, mas que quase ninguém menciona: o estresse crônico. A nossa geração, os que passaram dos 50, dos 60 anos, viveram tempos difíceis, criaram famílias em épocas que não eram fáceis, trabalharam muito, sacrificaram-se muito, raramente pararam para pensar em si próprios. E esse padrão de alerta constante fica gravado no sistema nervoso. O corpo aprende a estar sempre em modo de sobrevivência. E quando o coach-corpo está em modo de sobrevivência, a última prioridade é a intimidade. O organismo desvia todo o fluxo sanguíneo para os músculos grandes, para o coração, para os pulmões. A região íntima fica em último lugar. É por isso que, mesmo quando as circunstâncias são perfeitas, quando deveria funcionar, o corpo simplesmente não coopera. Passou o dia inteiro em alerta e não consegue desligar isso rapidamente. Respondam-me nos comentários quantos de vocês já foram ao médico com este problema e ouviram que as análises estavam normais. Quero saber. Então, onde fica esta zona de que estou a falar? Entre a base do escroto e a abertura posterior, existe uma pequena área chamada períneo. A maioria dos homens nunca ouviu falar disto. Alguns conhecem o nome, mas nunca lhe deram importância real. O que não sabem é que esta região minúscula é o centro de comando de tudo o que diz respeito à função íntima masculina. Por ali passa o nervo pudendo, que é o nervo que envia os sinais ao cérebro. Por ali passam as pequenas artérias que levam sangue oxigenado para onde é necessário. E ali existe uma rede complexa de músculos que controla o fluxo sanguíneo. Agora, imaginem esta situação: este nervo, estas artérias, estes músculos, todos comprimidos há anos, talvez há décadas. E ninguém nunca explicou que é possível libertar esta compressão. O senhor Alberto, o homem do Alentejo de quem vos falei, ficou a olhar para mim quando lhe expliquei isto, com cara de quem está a ouvir algo que faz sentido pela primeira vez. Disse-me: então a culpa foi de eu estar sentado a vida toda no trator? Disse-lhe que não era culpa de nada. Era simplesmente algo que o corpo precisava e que nunca lhe tinham ensinado. Quando se aplica a pressão correta e controlada neste ponto específico, acontece algo imediato. Os músculos relaxam, os vasos sanguíneos abrem-se, o nervo desperta. Muitos homens descrevem sentir um calor a espalhar-se pela pelvis. Outros sentem uma sensação de peso, de plenitude. Não é nada doloroso. É o corpo a lembrar-se como funcionar. Mas há um erro crítico que a maioria comete, e este erro anula completamente os resultados antes de aparecerem. Vou explicar a técnica exata. E vou explicar por que funciona, passo a passo. Porque se não compreenderem a lógica, não fazem corretamente. Vão pressionar com força a mais ou no sítio errado. Ou vão desistir ao fim de 2 dias a achar que não resulta. O chão pélvico, como lhe chamam os especialistas, é um conjunto de músculos que sustenta todos os órgãos da pelvis, a bexiga, o intestino, a próstata, tudo. Estes músculos precisam de ser fortes o suficiente para sustentar, mas relaxados o suficiente para permitir que o sangue circule livremente.
O grande problema é que a maioria dos homens acima dos 50 anos tem o chão pélvico cronicamente contraído. Não é fraco, é tenso. E tensão crônica é tão prejudicial quanto fraqueza. Quando estes músculos vivem contraídos, funcionam como um torniquete à volta dos vasos sanguíneos. O sangue tenta entrar, mas encontra resistência constante. E o pior é que esta tensão não dói. Não provoca qualquer sintoma visível, até o momento em que percebem que o corpo não está a cooperar. Então, o que acontece quando trabalhamos este ponto do períneo? Primeiro, enviamos um sinal direto ao cérebro que diz: aqui é seguro relaxar. O sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pelo relaxamento e pela excitação, começa a dominar. O sistema nervoso simpático, o responsável pela reação de luta, começa a acalmar-se. Segundo, estamos fisicamente a desfazer a tensão muscular, como quando se massaja um nó nas costas e se sente ele a desfazer-se. Terceiro, estamos a reativar o fluxo sanguíneo para a zona, sangue fresco, rico em oxigênio, a chegar finalmente onde estava bloqueado há anos. A Sociedade Portuguesa de Urologia tem documentado nos últimos anos que a disfunção pélvica masculina é significativamente subestimada nas consultas de rotina. Estimativas conservadoras apontam para que 7 em cada 10 homens acima dos 60 anos tenham algum grau de tensão crônica no chão pélvico, sem qualquer diagnóstico associado. 7 em cada 10. E a maioria nunca ouviu falar disto. Vamos então à técnica, passo a passo. É simples, não custa nada, e qualquer pessoa consegue fazer em casa. Primeiro passo, sentem-se numa cadeira firme. Não pode ser um sofá afundado, não pode ser uma poltrona reclinável. Precisa de ser uma superfície que dê apoio sólido. Uma cadeira normal de cozinha serve perfeitamente. Se tentarem fazer isto afundados no sofá, a posição fica errada e não conseguem aceder ao ponto correto. Segundo passo, localizam o ponto do períneo. É a zona entre a base do escroto e a abertura posterior, aproximadamente a meio dessa distância. Usam 2 dedos ou, se preferirem, uma pequena bola de borracha mole, dessas que às vezes vêm nos kits de fisioterapia. Eu recomendo começar com os dedos, porque tem controle total sobre a pressão. Vão sentir uma ligeira depressão ali, um espaço entre os músculos. Podem sentir alguma sensibilidade. Isso é completamente normal. É tensão acumulada durante anos. Terceiro passo, e este é o mais importante, aplicam pressão lenta e constante. Não é um toque rápido, não é uma pressão pulsada, é uma pressão firme, gentil e constante. E aqui está a parte que a maioria ignora completamente. Respiram fundo pelo abdômen. Deixam a barriga expandir ao inspirar e contrair ao expirar. Esta respiração retira o corpo do estado de alerta e leva-o para o estado de relaxamento profundo. É neste estado que a excitação acontece naturalmente. Se fizerem a massagem enquanto respiram rápido e superficialmente pelo peito, não vai resultar. O corpo vai continuar a achar que está em perigo. Mantém a pressão durante 10 a 15 segundos. Respiram devagar. 3 segundos a inspirar, 3 segundos a expirar. Depois fazem movimentos circulares muito lentos, como se estivessem a derreter um nó de cera quente. Não é massagem rápida, é pressão circular lenta, quase meditativa. Continuam durante 60 segundos no total. O Sr. Alberto fez isto pela primeira vez no consultório, com orientação, e disse-me ao fim de 1 minuto que sentia calor a espalhar-se pela pelvis. Nunca tinha sentido aquilo. Era o sangue a voltar a circular para onde estava bloqueado há anos. Não é magia. É anatomia a ser desbloqueada. 2 avisos importantes. Se sentirem dor aguda, param imediatamente. Pode ser sensível, pode ser ligeiramente desconfortável nos primeiros dias, mas nunca deve ser dor intensa. Se sentirem dor, estão a pressionar com força a mais ou no sítio errado.
Nos primeiros dias, a sensibilidade pode até aumentar ligeiramente. Não significa que está a piorar. Significa que estão finalmente a dar atenção a uma zona negligenciada durante décadas. É como quando começam a alongar um músculo encurtado. No início, ele reclama. Depois de alguns dias, relaxa completamente. E só então percebem o quanto estava tenso antes. Mas aqui está o problema real. E este problema separa os homens que conseguem resultados duradouros dos que sentem melhoria inicial e voltam ao ponto de partida. Mesmo fazendo a técnica corretamente, existem hábitos diários que podem estar a anular todos os benefícios antes de se consolidarem. Vou chamar-lhes os 4 sabotadores invisíveis. O primeiro sabotador é óbvio, mas ninguém o explica com clareza suficiente. Ficar sentado tempo a mais. Não estou a falar de 1 hora ou 2. Estou a falar de passar 6, 8, 10 horas por dia sentados, no carro, em frente à televisão, à mesa. Isto faz com que o chão pélvico não só fique tenso, mas aprenda a permanecer tenso como padrão permanente. E há um detalhe que quase ninguém nota. Não é só o tempo sentado, é a postura. Se estiverem sentados com a pelvis inclinada para trás, afundados na cadeira, estão a comprimir o períneo diretamente contra a superfície. É como sentar em cima da própria mangueira durante 8 horas por dia, todos os dias, durante anos. E depois perguntam-se por que é que o fluxo não funciona bem. Pequena solução prática para este sabotador. Levantem-se e caminhem 5 minutos a cada hora. Não é exercício intenso, é só movimento. O suficiente para soltar os músculos. O segundo sabotador é a forma como respiramos. A maioria dos homens acima dos 50 respira alto no peito. Respiração curta, superficial. Isto mantém o corpo num estado constante de alerta baixo. E quando o corpo está em alerta, a última coisa que quer é preparar-se para a intimidade. Quer sobreviver. O chão pélvico aperta, os vasos fecham-se, o cérebro desvia a energia para longe da região íntima. Respirar pelo abdômen durante apenas 2 minutos por dia pode reverter isto completamente, mas tem de ser intencional. Ponham a mão na barriga e sintam ela a expandir ao inspirar. O terceiro sabotador é a postura. Pelvis inclinada para a frente, ombros caídos, a coluna curvada. Isto comprime os nervos pélvicos de forma constante. Com o tempo, o corpo adapta-se a esta compressão e os sinais de excitação ficam mais lentos, mais fracos, mais inconsistentes. Um alongamento simples dos músculos da frente da coxa, 60 segundos por dia, pode fazer uma diferença enorme. São estes músculos que ficam encurtados de tanto sentar e que, ao encurtar, puxam a pelvis para o desalinhamento. O quarto sabotador é a hidratação. Quando se bebe pouca água, o sangue fica literalmente mais espesso, mais difícil de circular, menos eficiente a transportar oxigênio. E o oxigênio é absolutamente fundamental para a função erétil. Sem oxigênio suficiente, o tecido erétil não consegue expandir-se completamente, fica menos firme, menos responsivo. E o álcool à noite piora tudo de forma exponencial. Interfere na circulação, perturba a comunicação entre os nervos e causa aquele cansaço matinal que muitos homens atribuem à idade, mas que na verdade é muitas vezes desidratação e inflamação. Vejam se reconhecem nisto, se bebem menos de 1,5 litro de água por dia, se tomam vinho ou cerveja à noite, com regularidade, se acordam cansados mesmo depois de dormir bem, estes podem ser fatores a contribuir diretamente para o problema. Nenhuma destas mudanças é complicada, nenhuma custa dinheiro. São apenas hábitos pequenos que, acumulados, retiram uma camada de resistência de cada vez ao sistema que estão a tentar recuperar. Quero partilhar mais uma história antes de chegarmos ao final. Um senhor chamado
Joaquim, 62 anos, taxista de Coimbra. O Joaquim passava mais de 8 horas por dia sentado ao volante. Veio à consulta não por iniciativa própria. Veio porque a filha insistiu. Ela disse-me depois, à parte, que o pai estava diferente há uns 3 anos, mais fechado, mais irritável. A esposa do Joaquim deixara de dormir no mesmo quarto. Quando lhe expliquei o mecanismo, o Joaquim ficou em silêncio durante uns segundos. Depois disse: "Então, não é da cabeça, não é?" Disse-lhe que não, que nunca foi da cabeça. Foi sempre físico, foi sempre muscular, circulatório, nervoso. O Joaquim começou a técnica. Mudou algumas coisas pequenas na rotina, como parar o táxi a cada 2 horas para dar 5 minutos de caminhada. Reduziu o café depois das 6 da tarde. Bebeu mais água. Ao fim de 3 semanas, voltou à consulta com a esposa. Ela é que falou primeiro. Disse que o marido estava diferente, mais calmo, mais presente. Ele sorrira com aquela expressão de homem que recuperou algo que achava perdido. Não foi um comprimido que fez isso. Não foi um tratamento caro. Foi compreender onde estava realmente o problema e trabalhar sobre ele com consistência. A nossa geração tem uma qualidade que as mais novas não têm da mesma forma: a persistência. Somos a geração que aprendeu que os resultados chegam devagar se trabalhar com regularidade. Que grão a galinha enche o papo, como se diz. E é exatamente esse princípio que se aplica aqui. A consistência cria resultados. Os resultados criam confiança, e a confiança alimenta-se a si própria num ciclo positivo. Mas há algo que quero que compreendam antes de terminar. Algo que considero muito mais importante do que a técnica em si. Vocês não estão quebrados. O vosso corpo não está a falhar de forma irreversível. Ele está preso em padrões antigos, padrões criados ao longo de décadas de hábitos que nunca perceberam que os estavam a afetar. E estes padrões podem ser reescritos muito mais rapidamente do que imaginam neste momento. Já vi isto acontecer centenas de vezes. Homens de 50, 60, 70 anos a recuperarem energia, disposição e confiança, simplesmente porque deram ao corpo os sinais certos, com consistência. E aqui está o que ninguém ensina aos homens portugueses. Ninguém fala sobre o chão pélvico masculino nas consultas de rotina do centro de saúde. Ninguém explica que existe manutenção preventiva a fazer. E então chegamos aos 50, aos 60 anos, sem nunca ter dado atenção consciente a isto. E perguntamo-nos por que é que as coisas mudaram. Não é culpa de ninguém. É simplesmente informação que nunca chegou. Vocês merecem sentir-se bem. Merecem estar presentes para a família, para os netos, para as pessoas que amam. Merecem viver esta fase da vida com energia e com dignidade, não com medo ou com vergonha de algo que tem solução. Devagar se vai ao longe. Comecem hoje, com 60 segundos, uma cadeira de cozinha, 2 dedos. Respiração abdominal e a certeza de que o corpo responde quando lhe damos o que precisa. Vou deixar um resumo dos 3 pontos essenciais que falamos hoje. Primeiro, o problema, na grande maioria dos casos, não está nas hormonas. Está na tensão crônica do chão pélvico que bloqueia nervos e circulação. Segundo, a técnica do períneo, 60 segundos por dia, com pressão gentil e respiração abdominal lenta, pode desbloquear o que ficou preso. Terceiro, os 4 sabotadores. Demasiado tempo sentado, respiração superficial, de má postura e desidratação podem anular os benefícios se não forem corrigidos com pequenas mudanças diárias. Isto é tudo, simples, gratuito, ao alcance de qualquer pessoa. Se este vídeo foi útil, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Vou continuar a trazer informação como esta, informação que a medicina de rotina raramente tem tempo de explicar.
nas consultas de 15 minutos do centro de saúde. Partilhem também com algum familiar ou amigo que acham que poderia beneficiar. Pela saúde de todos nós, vale a pena partilhar. Tenham um dia com muita saúde e obrigado por terem ficado até ao fim.